Avante, família Palmeiras, e aí, como que vocês estão? Olha aí, notícias quentíssimas, novidades aí no nosso Verdão, né? Então acompanha aí, eu vou trazer aqui alguns recortes para você aí ficar por dentro do que tá acontecendo no dia a dia aí do nosso Alviverde imponente. Que meu nome é Júnior, curta, compartilha e já se inscreve aí no nosso canal. Fica aí com o vídeo. Então a Gabi entra antes das noticiárias do Palmeiras e eu vou voltar nesse tema que eu tenho alguns pontos também para colocar. Muito boa tarde, Gabi. O caminho tá aberto para o Palmeiras, hein? É uma sensação. É verdade, Tirone. Boa tarde a você também, boa tarde a todos. Agora há pouco a gente conversou com o Vanderlan aqui na Filadélfia, falamos justamente sobre a partida do Fluminense, que avança também às quartas, mas o Palmeiras tem essa preocupação inicial, que é o jogo de sexta-feira diante do Chelsea. A partida vai acontecer às 10 horas da noite, no horário de Brasília. Eu falo com vocês diretamente do NovaCare Complex, que é um complexo esportivo do Eagles, time de futebol americano. O Palmeiras está treinando por aqui na Filadélfia. Hoje a gente pôde acompanhar os 15 minutos iniciais. Foi só um bobinho, mas deu para notar algumas coisas. O Murilo, mais uma vez, por questões óbvias, não é? A lesão na posterior da coxa esquerda, não participou da atividade. O Paulinho, esse sim, poderia estar no gramado hoje, mas, como a gente já vem falando aí nas últimas semanas, nos últimos dias, ele continua sentindo dores na canela. Então, há um protocolo especial do Palmeiras com esse jogador. Ele não foi pro gramado, ficou na parte interna. E ainda, quem não esteve em campo foi o Piquerez. O Piquerez não vai poder jogar, é verdade, diante do Chelsea, vai ter que cumprir suspensão, mas poderia estar com o restante do grupo. O que a gente conseguiu apurar por aqui é que o Piquerez tem gripe, tá gripado, o lateral do Palmeiras, e por isso recebeu esse dia aí de recuperação. O técnico Abel Ferreira, como a gente vem falando, desde a partida contra o Botafogo no sábado, tem dificuldades para montar esse time. O mais óbvio, o mais provável é sim de ver o Vanderlan na vaga do Piquerez e uma dupla de zaga com o Bruno Fux e Mikael. Mas também não está descartada a possibilidade, como o Massa gosta de dizer, esse Abel Ferreira é um danadinho, então não está descartada a possibilidade de, por exemplo, o Giai ser improvisado e o técnico Abel Ferreira apostar numa saída com 3 zagueiros. Tudo isso vai ser avaliado pelo treinador português. Tem mais uma atividade hoje no período da tarde. Esta a imprensa não vai poder acompanhar, mas todos os detalhes a gente está de olho por aqui. Só um feeling para vocês. Em todas as entrevistas até aqui, os jogadores escolhidos tiveram alguma participação relevante nos jogos desta Copa do Mundo até aqui. Então, por exemplo, quando o Lucas Evangelista conversou com a gente, ninguém imaginava que ele fosse entrar na vaga do Emiliano Martinez, que era o substituto mais óbvio do Aníbal Moreno. Agora, o Vanderlan também fala com a imprensa, pode ser um indicativo, como também pode não ser. Tá tudo aberto para esse jogo contra o Chelsea, que vai acontecer na sexta-feira, viu, Tirone? Muito bem, Gabi Guimarães, muito obrigado mais uma vez pelas informações do Palmeiras. A Gabi tá na cola do Palmeiras durante todo o Mundial e vai entrar com a gente aqui muitas outras vezes. Beijo, Gabi, obrigado. Bom, Vanderlan, acho que é o substituto natural, né, Massa? O Vanderlan tem uma história muito legal. Ele saiu lá do interior da Bahia, montava cavalo no pelo, né? A gente usa esse termo, sem sela, sem manta, sem nada. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele, com a família e tal. Ele tem uma história linda, mas ele oscilou bastante. O ano passado não foi bom. Mas eu não acredito que o Abel vá fazer mudanças tão radicais assim no time. Ele já fez isso, né? Ele já fez isso na história do Palmeiras. O que fica muito na memória a mudança no jogo final contra o Flamengo, que ele botou o Scarpa de ala e o Piquerez de terceiro zagueiro. E ele também fez isso naquele jogo contra o River Plate, lá na Argentina, né? Lembra que ele colocou os moleques e os moleques reagiram de forma brilhante. O Palmeiras conquistou uma vitória que depois abriu caminho para a classificação e para o título na sequência. Agora, não acredito que ele vá fazer grandes mudanças assim. No máximo, a entrada de mais um volante no meio e o Rios pela direita para marcar o Perdigão que speak, né? O Cucurella. Acho que esse é o meu ponto. O Cucurella não tá fora? Não. Quando você tem 3 desfalques de 4 na sua linha de 4, eu acho que ele vai mudar no sentido de proteger mais essa zaga. Então, você tem Giai, Bruno Fux, Mikael e Vanderlan. Isso é uma coisa do que ter Piquerez, Murilo e Gomes. Então, diante desse cenário, nessa coisa de você trabalhar o jogo a jogo, essa zaga precisa, a zaga que deve jogar na sexta, Giai, Bruno Fux, Mikael e Vanderlan, com todo respeito, ela precisa ser muito mais protegida do que a zaga titular. Então, eu não me espantaria que ele jogasse, sim, com 3 volantes para poder proteger essa zaga menos entrosada, com menos técnica, enfim. O que eu estou imaginando é o Alan pelo lado esquerdo para dar esse suporte ao Vanderlan, o Richard Rios mais pelo lado direito e os 2 atacantes na frente, Estevão e Vitor Roque. Entendeu? Eu acho que ele vai jogar 3 volantes, um meia e 2 na frente. Deixa eu só colocar o Leandro na conversa, porque depois daquela longa explanação aqui Desculpa, do eu falei demais, Massa, mas eu precisava. Não, tudo bem. Sobre os europeus, eu vou a você. Estamos falando de europeus e europeus.
a final, porque a gente tá muito impressionado com o Bayern, pelo jogo que fez contra o Flamengo. Mas aí a gente vê o Chelsea perdeu pro Flamengo, né? O Manchester City ontem foi aquilo lá que a gente viu. Qual a sua opinião, ô Leandro? Os europeus, claro que eles não estão no mesmo nível, mas do ponto de vista de interesse, de entrega e de motivação, você acha que é parecido? Por exemplo, o Chelsea, que agora vai encarar o Palmeiras. Porque o Al Hilal a gente sabe, eles vão chegar com o pé na porta. Pô, né? Então lá, o adversário do Fluminense. E esse adversário do Palmeiras? Eu acho que há casos e casos. Eu vi jogos, sim, nessa fase de grupos, onde alguns europeus não colocaram o pé fundo no acelerador. O próprio PSG contra o Botafogo fez uma partida defensivamente impecável, mas eu não vi o PSG com aquela fome. Claro que é muito difícil você enfrentar uma equipe fazendo 2 linhas ali, uma linha de 5, uma linha de 4. Isso é difícil para qualquer um, né? Mas eu acho que tivemos jogos, sim, em que os europeus não colocaram toda a sua força. O jogo do City ontem, eu acho que o City jogou muito sério. A marcação do Al Hilal ela foi muito forte e mesmo assim o City conseguiu fazer 3 gols e teve chance para fazer mais. Tamanha dificuldade de enfrentar essa equipe. Então eu acho que isso varia. O Guardiola é um cara meio vaselina aí na hora de dar entrevista, a gente sabe, né? Ele gosta de elogiar todo mundo. E antes do Mundial reclamava da competição, aí agora tá lá, elogiou pra caramba. Maravilha, enfrentou os sul-americanos e tal. Mas eu acho que tivemos jogos, sim, onde as equipes europeias não colocaram todo o seu potencial. No quê de subestimar, sim, os não-europeus, de desvalorizar a competição. Já tivemos notícias não confirmadas de que houve um conluio ali antes do Mundial para que a competição não acontecesse. A gente sabe dessa guerra política da UEFA com a FIFA. Então, eu acho que isso passou sim para dentro de campo. Nesse mata-mata, a curiosidade é, esses caras vão levar isso a sério, todos eles? Eu acho que todos estão. Todos os jogos que eu vi até agora, eu não vi ninguém tirando o pé. A exceção do PSG, fez 4-0 contra a Inter Miami, depois administrou. O Bayern teve momentos contra o Flamengo. Eu fiz análise desse jogo aqui, o meu canal, apesar de muito focado em Fluminense, também fala de futebol brasileiro como um todo. E ali eu dizia, o Bayern muitas vezes parecia subestimar o Flamengo, dava muito campo e dava espaço para o Flamengo trabalhar e criar chances. Quando o Bayern queria se impor, o Flamengo recuava e olhava para o Bayern assim, quase como uma penitência. E o Bayern ia lá e fazia o gol. Esse jogo, eu acho que eu contei 5 ou 6 chances para o Bayern. Foram poucas chances, poucas oportunidades. E fez 4 gols. Eu acho que isso varia de cada clube, não é uma coisa generalizada. Mas acho que nesses jogos que eu vi no mata-mata, eles estão levando mais a sério. No final das contas, quando você entra em campo, por mais que você possa não colocar todo ali o seu empenho, toda a sua vontade, que você colocaria numa Champions League, numa Premier League, ninguém quer perder, ninguém quer fazer feio. Então, acho que nesse mata-mata os europeus, até o final, vão levar muito a sério. Para mim é o seguinte, a gente está querendo uma uniformidade que não vai existir. O que eu quero dizer? Os 4 brasileiros não jogaram a última rodada do Brasileiro, todos eles, recuperaram todos os jogadores. No Brasil teve uma uniformidade. Claro, os 4 trataram com prioridade, cuidaram dos jogadores, recuperaram jogadores, estão no limite com seus jogadores. O Pedro se recuperou para jogar, o Paulinho está indo no limite, depois vai operar. Ou seja, existe no Brasil uma uniformidade. A gente tratou os europeus, mas não, tem alemão, tem francês, tem inglês. Cada um vivendo numa realidade do seu país, na realidade do seu campeonato, na sua Champions. Teve finalista de Champions, mas teve time que caiu nas oitavas e que se desgastou menos. Teve outro que voltou antes. O Porto já estava treinando, porque ele se ferrou logo nos campeonatos, já não lutava pelo título português e tal, e ele tratou de uma outra maneira. Então, acho muito... A sua pergunta é boa, mas é muito difícil de responder, porque eles tiveram prioridades e situações, cada um dentro do seu país, do seu campeonato. É que, pra gente, os 4 trataram de maneira bem igual a competição e viveram um cenário bem igual. Você quer ver outro exemplo que eu vou dar? Se a UEFA pudesse, ela acabava com a Copa do Mundo de Seleções. Acabava. É simples assim, acabava. Por que para eles interessa mais ter a CBF, a Federação Paulista, o futebol brasileiro no atraso? Porque cada vez mais os grandes jogadores vêm aqui, contratam e pagam barato. Quando teve esse boom de procura da Liga Brasileira, depois da vitória do Flamengo sobre o Chelsea, brilhante, aliás, você acha que é interessante para a Premier League, para a Bundesliga, para a La Liga, ter a Liga Brasileira sendo vista e sendo vendida no mundo inteiro? Cara, é mais um concorrente. Gente, é simples de pensar. Quanto mais a gente for bagunçado, desorganizado, jogar contra o 15 de Piraporinha, mais os caras vão continuar nesta indústria do futebol, mandando e comprando nossos ativos jogadores a preço de banana. É simples. E a dificuldade toda que os europeus estão enfrentando, para mim, aquela final de frase do Guardiola é uma das mais impactantes frases que eu vi de quem está envolvido na Copa do Mundo de Clubes. Ele, bem-vindo ao mundo real. É impactante a frase. É o Guardiola, um cara com a importância que ele tem,
dizendo, ó, isso que vocês estão vendo, bem-vindo, isso é o mundo real. É competição, é os sul-americanos, esse monte de jogador que a gente usa brasileiro aqui, argentino, são esses clubes aí, tá? Bem-vindo ao mundo real. É uma frase bem emblemática nesse sentido para mim. Mas enfim, vocês falaram aí, mas ninguém respondeu direito. Por exemplo, eu acho que o nível de competição me parece, até porque parece um time mais fraco, do Chelsea é menor do que do Bayern. É a minha sensação, que eu tenho. Mas não é O porque City já ontem um é mais fraco do que o outro naturalmente? O City ontem me impressionou muito mal. Achei que foi um time Mas aí, muito frágil. mal por quê? Então, não sei. Mas não na dedicação. Não, acho que não. Espero Isso que não. não. Acho que não. Eles deram tudo, os caras saíram morrendo, cansados. A Inter me decepcionou. Eu acho que ele tinha feito um jogo muito brigado contra o River Plate. Ontem tentou brigar e nem conseguiu, ontem. Isso me impressionou. Pelos méritos do Fluminense, deixa eu deixar claro aqui. O Borussia, por exemplo, até agora não vi nada de muito especial. O Real Madrid me impressionou mais ou menos o jogo que ele fez 3-0 lá, mas contra um time muito fraco, não é isso? O City tinha ganhado de 5 da Juventus, não era isso? Na fase de grupos. Isso. A Juventus tinha... 5-2. Então, aí vai lá ontem e faz um jogo... Então tem... Um jogo em que o goleiro do Al Hilal fez 6 defesas excelentes no primeiro tempo. Poderia ter definido o jogo, você diria que hoje Então, mas se você acha que eles se enfrentassem, fazendo a mesma comparação que você fez com o Flamengo lá, se encarasse mais vezes o Bayern, se ele jogasse mais 6 vezes, o City ia ganhar 6 do Al Hilal? Não, acho que não. Porque a distância é menor entre os times na qualidade técnica. Agora, o City não perdeu uma Copa lá para um time, uns Brighton desse aí? Sim, perdeu. Então Crystal acontece. Palace. Exato. Acontece, né? Futebol é isso, cara. Por isso que o futebol é legal. Dito isso, Palmeiras tem chance ou não tem, Leandro? Tem chance. Esses desfalques na defesa são muito importantes porque a gente está falando de um Chelsea que provavelmente vai ter a bola. E é isso que o Vessone falou, é muito importante você ter uma proteção a esses caras, né? São 3 modificações, cara, é muita coisa. É claro que o Palmeiras tem um elenco melhor do que o do Fluminense, por exemplo. O Fluminense seria muito pior. Mas acho que tem jogo, cara, tem jogo. Acho que é alta rotação, nível de competitividade lá em cima e concentração, cara. Postura. A minha preocupação ontem de você ter jogado com 3 zagueiros e 3 volantes, 3 zagueiros e 3 volantes, você pensa o quê? Vai ficar lá retrancado. E não, os caras tiveram postura. Então é você olhar para o teu adversário, olho no olho, eles são tecnicamente melhores, mas dá pra gente jogar. E o Palmeiras tem argumento técnico para poder competir com os caras. É isso que é mais importante. Assim, eu sou muito fã do Richard Rios, por exemplo, acho um jogador espetacular. E acho que o Palmeiras tem totais condições sim de passar. Agora, tem que estar no nível alto de competição, senão não vai rolar. E o City ontem, cara, só para fechar, o primeiro tempo podia ter sido resolvido. O City, para mim, jogou muito bem no primeiro tempo. Foi 1-0, poderia ter sido 3. Eu achei que o City fez uma boa partida ontem, que pegou um adversário de nível europeu. Assim, foi um jogaço. Agora, então vou fazer uma pergunta mais direta para vocês. Faça. Qual confronto é mais Acessível? acessível? Palmeiras contra o Chelsea, para eles se encontrarem na semifinal, ou Fluminense contra o Al Hilal? Eu acho o Chelsea mais time que o Al Hilal. A zaga completa eu falaria de bate-pronto pro Palmeiras. Mas muito fácil. É que com quase a zaga toda reserva